Olá, muito boa tarde você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Voltamos com os nossos boletins e o destaque deste momento é para os combustíveis e a gente vai falar um pouco melhor aí sobre os projetos lá no Congresso Nacional relacionados aos combustíveis, né? Hoje tivemos divulgações importantes, né, relacionadas a esse tema. E para a gente começar, antes de eu falar com o Hugo, né, que é o nosso entrevistado de hoje, eu trago aqui a atualização de preços, né, relacionada ao levantamento da última semana da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. A ANP que sempre, semanalmente, faz o levantamento de preços e nessa última atualização, né, da última semana, que foi divulgada hoje, a gente tem já os preços dos combustíveis com aquele reajuste, né, feito pela Petrobras nas refinarias. E a gente publicou uma matéria no site hoje que esse reajuste da Petrobras fez com que os preços médios da gasolina, por exemplo, no Brasil, saltassem em 16 centavos o litro e no caso do diesel o aumento foi bem mais expressivo. Os preços médios, né, segundo esse levantamento da Petrobras, feito em todo o Brasil, subiram 0,66 centavos o litro, né, de real o litro. Ou seja, tivemos aí mais de 15 centavos, então, de elevação nos preços da gasolina e mais de 65 centavos nos preços do diesel. Então esses dados apontam, de fato, um impacto daquela atualização de preços da Petrobras nas refinarias. Já o etanol, tivemos nova queda de preço, com o etanol ganhando mais competitividade, inclusive sobre a gasolina, já que a gente teve queda nos preços do biocombustível e essa elevação nos preços da gasolina. Para a gente entender esse cenário de preços dos combustíveis, que a gente vem acompanhando muito de perto aqui no Brasil nos últimos meses, eu trago agora para falar ao vivo com a gente o Hugo Martinelli, que é economista e especialista em finanças da Etmos. Hugo, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Eu que agradeço a possibilidade, Jonatas, e tendo novamente qualquer dúvida em relação a qualquer outro tema, meu amigo, ficamos com o canal aberto para a gente trocar sinais. Com certeza, Hugo. Bom, trouxe aqui esses dados, né, recentes da ANP. Como eu disse, né, a gente teve aí reajuste recente de preços da Petrobras em relação aos combustíveis, né? E nesse levantamento a gente já tem esse reflexo bastante latente sobre os preços, né? Só que a gente vem acompanhando a escalada de preços dos combustíveis nos últimos meses aqui no Brasil, né? Isso já vem de algum tempo. É um cenário que ocorre em outros países, inclusive, depois a gente vai falar sobre isso, mas a gente tem projetos, né, avançando lá no Congresso Nacional relacionados, então, à possibilidade de baixar esses preços aos consumidores, né, que tem sido uma demanda bastante latente, né, de todo mundo que vai até os postos e vê praticamente reajustes semanais nos preços dos combustíveis. Para começar, queria que você falasse para a gente em relação aí à expectativa de avanço desses projetos, né? A gente tem a PEC dos combustíveis relacionada ao ICMS, né, que inclusive hoje o Estado de São Paulo anunciou, né, a redução da cobrança do ICMS sobre a gasolina. É uma novidade que a gente traz também para compor essa nossa conversa. Queria que você falasse, então, sobre esse cenário da PEC dos combustíveis e como você vê esse impacto sobre os preços. Perfeito, Jonathan. O que acontece? Dentro dessa PEC, né, existe a possibilidade de ter uma redução de até 17% da alíquota do ICMS, né, que é um imposto transitado entre municípios e estados, né, em que esse recurso, né, quem vai bancar esse capital, em que os estados vão deixar de receber via o consumo do combustível, vai ser o Estado Federal, né, e dessa maneira a gente tem uma possibilidade de pressionar para baixo esse preço, caso os governadores de cada estado sigam em linha com essa PEC e aprovem dentro do teto, né, de até talvez 12% de reajuste de preço. Então, em tese, isso ajudaria a anular esse último aumento de preços recentes que aconteceu com a atualização de preço da Petrobras, né? Certo. Hugo, com essa PEC, os estados, de alguma forma, poderiam zerar a alíquota do ICMS? Eles não poderiam zerar, né, mas eles podem reduzir até esse limite de 17%. Né? Uma questão, Jonathan, que
que a gente tem de levar em consideração é o quê? Né, que isso não necessariamente é algo autorizativo, né? Ou seja, os estados eles não são obrigados necessariamente a acompanhar essa abertura que a PEC deu. Tá? Então fica a questão de cada governador poder tomar essa decisão. Certo. E decisão, inclusive, que a gente trouxe, né? Que o estado de São Paulo né, foi na frente aí, já anunciou hoje essa redução da alíquota do ICMS sobre os combustíveis. Inclusive, uma outra informação relacionada a essa PEC dos combustíveis é que hoje deve ser apresentado um parecer, né, do relator em relação a essa PEC dos combustíveis, que já foi para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Ele vetou alguns pontos e isso voltou, então, a ser discutido no Senado. E hoje o senador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, deve fazer um novo parecer, apresentar, né, um novo parecer, então, em relação a esse projeto. Mas, como a gente mencionou, o estado de São Paulo já anunciou redução e, segundo a visão do Hugo, então, a gente pode ter a redução dos preços dos combustíveis ao consumidor. Bom, Hugo, um outro ponto que eu queria trazer para a nossa conversa é que você explique um pouco para a gente, né, o impacto dos combustíveis sobre a inflação aqui no Brasil, porque a gente vem acompanhando, né, escalada de preços, não só dos preços dos combustíveis, mas dos alimentos, por exemplo, que tem tido um impacto importante sobre a inflação no país, né? Perfeito, Jonathan. A questão da inflação, né, ela é uma questão hoje a nível mundial, né, não é só o Brasil que sofre reflexos disso, né, e essa questão de problema da inflação, de problema de aumento de preços de combustíveis, teve início em 2020, né, quando nós tivemos o início da nossa pandemia. Por quê? Né? Quando a gente teve o início da pandemia, a cadeia de logística ficou parada, ou seja, os portos não transitaram mercadorias nem combustíveis, né, por aproximadamente 2 meses. O que aconteceu? Né? A oferta, ou seja, a oferta de produtos, de combustíveis no mercado se reduziu exatamente por conta de uma menor circulação de mercadorias. Né? Porém, a nossa demanda, o nosso consumo teve uma redução, porém não foi uma redução da mesma proporção de como a oferta que ficou completamente parada, né? Então, lá, quando a gente teve o pico da pandemia em março de 2020, maio, nós já começamos a sentir um aumento do preço do petróleo como um todo, né? E na verdade, agora, na virada do ano de 2021 para 2022, inclusive recentemente completou 4 meses de guerra, né, entre a Rússia e a Ucrânia, trouxe maior sensibilidade em aumento de preços para essas commodities. Por quê? Né, a Rússia é um grande produtor desse mercado de petróleo também, né, então ele acaba influenciando e trazendo uma sinalização um tanto quanto nebulosa em relação ao futuro, né, e exatamente por conta disso a gente observou um aumento de nível de preço das commodities como um todo. Né. Uma questão que acho que traz um tanto quanto de tranquilidade para a gente observar, não é uma notícia tão positiva, né, meu caro? Mas quesito de expectativa de crescimento global, né, sendo revisada para baixo, isso se traduz na prática em quê? Né, em um menor consumo dessas mercadorias de commodity, né, e com isso tende a ajudar a pressionar um pouco o preço para baixo. Né? Então, sim, nós tivemos uma esticada de nível de preço, começando em 2020 essa questão, se tornando um pouco mais forte agora no começo do ano de 2022, porém, observando para o futuro, a tendência é que esse mercado tenda a se acalmar um pouco e a gente retornar a patamares mais palatáveis no quesito das commodities como um todo, né? Não só falando do petróleo. Sim. Hugo, complementando, né, essa sua fala em relação ao cenário de inflação no mundo, né, a gente viu na semana passada o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defendendo uma estratégia para lidar com os preços recordes da gasolina. A gente também noticiou isso nos últimos dias, altas expressivas também nos preços dos combustíveis lá nos Estados Unidos, e a gasolina ficou em recorde, né? E esse projeto dele, assim como aqui no caso do Brasil, envolve a suspensão por 3 meses de um imposto
imposto federal, né? No caso deles, é um imposto federal que incide sobre os preços dos combustíveis. Aqui no Brasil, então, a gente lidaria com o ICMS dos combustíveis, que é uma cobrança dos estados, que é o principal imposto, né, cobrado sobre os combustíveis aqui no Brasil. Lá no caso deles, seria então uma isenção, né, dos impostos federais, e esse projeto também está em avanço por lá. Exemplificando justamente esse cenário que você trouxe, né? Essa preocupação com os preços dos combustíveis e com a inflação não está isolada ao caso do Brasil, né? E reflete o cenário internacional. Infelizmente sim, viu, Jonathan? Até um ensejo, meu caro, que eu faço aqui é o quê? Né? Os preços hoje praticados pela Petrobras dentro desse nosso mercado brasileiro, né, estão ainda um tanto quanto distantes em relação ao preço que está sendo praticado no mercado internacional. Tá? A gente teve sim uma subida de preços, porém, se a gente for observar em relação ao pico desse momento, dessa subida de preços, né, a gente está falando de uma diferença de 20% ainda de preço em relação ao que está sendo negociado no Brasil. Né? Então, a gente teve um aumento mais forte, infelizmente ou felizmente, a Petrobras ainda está segurando uma parcela desse aumento, né? O que traz um sinal mais tranquilo para nós, como população, né? E temos de aguardar esse mercado ficar um tanto quanto mais tranquilo e o petróleo retornar para patamares da sua normalidade, né? Porque hoje a gente está muito próximo em cenários super estressados de nível de preço, similar, por exemplo, ao que a gente teve em 2008, que o Brasil, que o barril chegou a quase, isso falando do tipo Brent, né, a quase $150. Hoje ele está sendo negociado na casa de 112, 113, né, mas chegou a cerca de 2 semanas atrás a superar a faixa de 120. Então, ele, apesar de ele ter subido, ele está começando a ter uma sinalização de nível de queda de preço, né? Certo. Hugo, é importante esse cenário que você trouxe, né? Porque hoje a Petrobras anunciou há pouco, né, que o Conselho de Administração da companhia elegeu o Caio Mário Paz de Andrade como novo presidente da empresa. A gente que teve essa troca recente, né, feita no comando da companhia, e agora o Conselho de Administração anuncia a decisão de que foi aprovado, foi eleito o Caio Mário Paz de Andrade como novo presidente. E há expectativas, é claro, sobre a política de preços, né, adotada pela companhia em relação aos preços dos combustíveis. A gente adota a política de paridade dos preços internacionais, e você trouxe um componente muito importante para essa nossa entrevista, né? Ou seja, diante desse cenário, e a gente acompanhando as discussões, ainda há possibilidades de mais reajustes de preços da Petrobras. Eu ouvi bem, cerca de 20% ainda a Petrobras poderia repassar nos preços dos combustíveis fósseis, é isso? Infelizmente, meu amigo, isso está correto. Essa diferenciação de preço que a gente tem hoje do que está sendo negociado aqui versus o que está sendo negociado no mercado internacional. Ou seja, né, Hugo, ainda deveremos ter muita atenção a essa pauta relacionada aos combustíveis, apesar dos projetos avançarem lá no Congresso Nacional, já inclusive com sanções do presidente Jair Bolsonaro. A gente ainda pode ter mais alta dos preços dos combustíveis, compensando de alguma forma, né, esses avanços para que os preços baixem aos consumidores, né? Exatamente, meu amigo. Inclusive, os lucros e dividendos que a Petrobras distribui para os seus acionistas, né, e o governo, como sócio desse negócio, também acaba recebendo uma parcela, né, a gente tem de observar, acho que sempre pelas duas óticas, né, Jonas? Infelizmente, isso se traduz sim em uma pressão de preço para cima do nosso consumidor, né, porém, isso acaba também gerando mais receita para o governo federal, que dá mais massa de manobra para ele poder utilizar instrumentos de política pública para socorrer a nossa população e tentar ter uma redução desse nível de preço a gente, né, nossos consumidores. Com certeza, Hugo. Certamente acompanharemos ainda ao longo desse ano de 2022 muitas informações relacionadas aos preços dos combustíveis. Sempre que tiver novidades aí da Etmos, queremos contar com a sua participação por aqui. Pode chamar a gente e seguiremos nos falando por aí, viu? Eu que agradeço a disponibilidade, Jonatas, e qualquer outra questão, meu amigo, estou à disposição.
Certamente, nos falaremos ainda muito ao longo desse ano para a gente atualizar os nossos internautas, então, em relação aos preços dos combustíveis, que de fato é uma demanda que tem chamado bastante a atenção da população e o pessoal em Brasília também está atento a isso para que sejam minimizados aí os impactos aos consumidores. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, é só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. Siga o nosso site no canal no YouTube, ative o sininho para receber as notificações de todo momento em que estivermos ao vivo por lá, para você acompanhar todos os nossos boletins. E a gente está também em todas as redes sociais e você se mantém informado sobre tudo de mais importante do agronegócio brasileiro. Agora, a gente logo mais tem boletins ainda ao vivo. Você também siga com a gente para se atualizar. O nosso site segue 24 horas no ar. E não se esqueça, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.